Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, queridos alunos e alunas do 4º e 5º ano do município de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou aqui mais uma vez com vocês. E vocês sabem muito bem que nós estamos fazendo parte deste projeto excelente que foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Rosário e é executado pela Secretaria Municipal de Educação. Qual é o projeto? Vocês já conhecem muito bem. Em cada casa uma escola. Nós iremos até você e aqui estamos. E como eu sempre inicio, hoje teremos também uma leitura, mas eu não trouxe o livro hoje. Eu trouxe um texto para que a gente possa acompanhar a leitura, um poema. É o poema de Cecília Meirelles, A Bailarina, e vocês já devem conhecer. Vamos então acompanhar a leitura. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Hoje o texto que eu trouxe foi diferente, foi um poema, também para aguçar o gosto de vocês pela leitura. E o poema é uma maravilha da gente se deliciar. Vamos à aula de hoje então? Vamos agora! Hoje eu trouxe para vocês a flexão de grau dos substantivos aumentativo e diminutivo. Na semana passada, nós conversávamos um pouquinho sobre o que é esse substantivo, já que nós estamos vendo a flexão desse substantivo. E nós relembramos que substantivo é o nome de tudo que existe. Tudo que existe tem um nome e esse nome eu chamo de substantivo. Estudamos também a classificação desse substantivo e lembramos que ele é classificado em próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. E vimos também que esse substantivo ele flexiona, ou seja, ele sofre variações. E que variações são essas? Elas podem ser de 3 tipos: de gênero, de número e de grau. Gênero é quando eu tenho os substantivos no masculino e no feminino. Número, foi o que vimos na semana passada, é quando eu tenho definida a quantidade dos substantivos, podendo ser singular ou plural. E hoje, para finalizar o estudo da classe gramatical dos substantivos, estudaremos o grau dos substantivos. Agora, que grau é esse? Vamos então agora verificar. Quando falamos em flexão de grau dos substantivos, nós estamos falando no tamanho dos substantivos. E ele indica o tamanho das coisas, dos seres, ou seja, dos substantivos. Então, ele tem o tamanho normal e ele vai variar para um tamanho menor ou um tamanho maior. Quando eu trouxe para vocês aqui o exemplo do cachorro, o grau normal da palavra cachorro é exatamente essa que eu acabei de pronunciar para vocês. Mas esse cachorro, ele pode estar em um tamanho menor. E esse cachorro também pode estar em um tamanho maior. Quando ele está em um tamanho menor, eu posso chamá-lo de cachorrinho. E quando ele está em um tamanho maior, eu o chamo de cachorrão. Agora, esse grau dos substantivos, ele recebe 2 nomes, 2 classificações. O tamanho menor eu chamo de diminutivo. Prestem bem atenção na pronúncia da palavra. Diminutivo, indicando que ele está em um tamanho reduzido, diminuído.
E quando ele está em um tamanho maior, nós chamamos de aumentativo. A própria palavra já diz, aumentativo, está aumentando, está em um tamanho maior. E vocês devem ter percebido também que para fazer o diminutivo e o aumentativo da palavra cachorro, eu precisei acrescentar alguma coisinha no final dessa palavra cachorro. E o que foi que eu acrescentei? No caso do diminutivo, eu acrescentei inho. E no caso do aumentativo, eu acrescentei o ão. O que isso significa? Que palavrinhas são essas? Nós chamamos essas palavrinhas de sufixo. E em um outro momento, nós estudaremos sufixos e prefixos. Mas vamos lembrar do seguinte: quando eu falo em prefixo, eu estou falando de alguma palavrinha que ela vem antes de um radical, antes da parte principal de uma palavra. E quando eu falo sufixo, eu falo de uma parte, de um pedacinho que vem depois do radical da palavra, como eu coloquei uma colinha bem aqui do lado pra gente. O que é o sufixo? É um afixo que se adiciona ao final de um radical, originando uma nova palavra. E foi o que nós fizemos aqui. Nós substituímos o ó do cachorro por inho e substituímos o ó do cachorro por ão para fazer o aumentativo. Então vamos lá estudar um pouquinho sobre esse diminutivo. O que é o grau diminutivo? Ele exprime um ser em tamanho menor, diminuído, reduzido em relação ao seu tamanho normal, como vocês conseguem perceber na imagem. A imagem desse gato seria o tamanho normal e a imagem ao lado é o tamanho reduzido. Ao lado da palavra diminutivo, eu sublinhei, eu destaquei o inho, que é o sufixo mais utilizado no diminutivo. É o que nós dizemos que é um sufixo regular, é o diminutivo regular, ele é sempre feito utilizando o inho. Vamos então ao aumentativo. O aumentativo é exatamente o contrário do diminutivo. Enquanto no diminutivo eu diminuo, aqui no aumentativo eu já vou, como a própria palavra diz, aumentar. Ele exprime um aumento do ser em relação ao seu tamanho normal, ou seja, algo maior, grande. Então aqui eu teria um tamanho que seria normal e aqui eu já tenho um gato no tamanho maior. E qual é o sufixo mais utilizado no aumentativo? É o ão. O sufixo regularmente utilizado é o ão ou ona. Eu trouxe aqui para vocês alguns aumentativos e diminutivos. Agora vocês vão perceber que para fazer o aumentativo e diminutivo, eu usei o inho, inha, ão e ona, mas eu também utilizei outros sufixos. E é isso que nós vamos já verificar e entender o motivo, o porquê. O grau normal eu tenho abelha, o diminutivo abelhita, abelhazinha, abelhinha. E no aumentativo, abelhão, amigo, amiguinho. E no aumentativo, amigão, amigaço e amigalhaço. Barba, no diminutivo eu tenho barbicha, barbinha, barbica. E no aumentativo, barbaça. Barraca, eu tenho barraquim, barraquinha. E no aumentativo, barracão. Bicho, bichinho, bichão. Casa pode ser casebre ou casinha. E o aumentativo, casarão. Corda pode ser cordel ou cordinha. E o aumentativo, cordão. Boca, boquita ou boquinha. E no aumentativo, bocarra, bocaça ou boqueirão. E o macaco no diminutivo fica como macaquito ou macaquinho. E no aumentativo, macacão. Então, essa forma de fazer o diminutivo e o aumentativo foi simplesmente acrescentando um sufixo ao radical da palavra no grau normal. Agora, esse processo de formação do aumentativo e do diminutivo, ele se dá de duas formas diferentes. Como vocês viram nesse primeiro momento que eu apresentei para vocês, nós acrescentamos um sufixo, mas também pode acontecer de uma outra forma. Vamos então verificar aqui. Os substantivos no grau aumentativo e no grau diminutivo, eles são formados principalmente pela junção de sufixos a uma palavra no grau normal. Quando eu tenho a junção de um sufixo a uma palavra,
eu digo que o aumentativo ou diminutivo está na forma sintética. Exemplo, nariz, narizinho no diminutivo e narigão no aumentativo. Eu fiz o diminutivo e o aumentativo apenas acrescentando o sufixo. Agora tem uma outra forma também de fazer o aumentativo e o diminutivo. Podem ser formados também pela junção de adjetivos que indicam aumento ou diminuição. Quando eu acrescento um adjetivo ao substantivo para apresentar o seu grau, eu digo que eu estou em um modo analítico. Adjetivo vocês lembram muito bem. Adjetivo é uma palavra que qualifica, que apresenta uma característica, um defeito ao substantivo, a um ser, um objeto, coisas ou animais. E aqui nós também podemos utilizar um adjetivo. Esse adjetivo ele vai indicar o grau, se é um grau menor, se é um grau maior. Por exemplo, peguei a mesma palavrinha aqui, nariz, nariz pequeno, nariz grande. Eu utilizei a mesma palavra, eu só acrescentei um adjetivo, ok? Então, para sintetizar o que nós vimos agora há pouco, eu tenho o grau, o diminutivo e aumentativo sintético. É formado quando o substantivo é modificado por adição de um sufixo, podendo originar uma nova palavra. O sintético eu sintetizo com a junção de um sufixo ao radical, como nós fizemos lá em narizinho, narigão. E o analítico, ele é formado quando o substantivo é modificado por um adjetivo. Aí esse adjetivo ele vai indicar a proporção daquele substantivo, se ele está em um grau menor ou um grau maior. Então aqui eu trouxe para vocês alguns sufixos no diminutivo, para que a gente possa se familiarizar. Eu tenho aqui, já vou dizendo logo para vocês os exemplos. Filhinho, varinha, nozinho, tabuazinha, cão, cãozito. Espada, espadim. O rio, ele pode ser riacho. O cão, além de cãozinho, pode ser também canicho. A barba, barbicha. Chuvisco, casebre, estatueta, jornaleco, namorico, viela, garotelho, pode ser garotinho e também garotelho. Fitilho, lugarejo, caminhonete, arvoreta, livreto e frangote. E o aumentativo também pode ser feito com o acréscimo de um sufixo, como nós vimos, que é o grau dele, a forma dele sintética. Olha só alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Lata, latão, asa, azona, dramalhão, homenzarrão, vozeirão, pernaça, ladronaço, fogo, fogaréu, navio, naviarra, cabeça, cabeçorra. O beiço pode ser beiçola, festança, corpanzil, fornalha. Prestem atenção que nesses dois exemplos que eu trouxe a vocês, tem palavras que vocês conhecem e que vocês costumam utilizar no dia a dia. Mas tem algumas palavras que a gente não costuma utilizar, mas que elas existem em nossa língua portuguesa, como eu disse para vocês. Todas as línguas faladas no mundo inteiro são belíssimas, mas a língua portuguesa ela tem algo diferente. E é esse algo diferente que a gente precisa explorar. Vamos então avançar um pouquinho. E eu trouxe aqui também alguns exemplos de adjetivos que podem ser usados na forma analítica do aumentativo e diminutivo. No caso do aumentativo, eu posso utilizar grande, enorme, imenso ou imensa, colossal, gigantesca, gigantesco, desmedido, grandíssimo, descomunal, vasto. Isso dando a ideia de algo muito grande, grandioso, né? Até meio exagerado de certa forma. E no diminutivo eu tenho pequeno, pequena, pequenino, pequenina, mínimo, minúsculo, diminuto, diminuta, miúdo, miúda, insignificante, reduzido. Então são adjetivos que apresentam um grau mais reduzido de determinado substantivo. Alguns exemplos, né? Minha avó mora em uma casa grande, a cadela é pequenina,
Que prédio imenso! As bananas estavam muito miúdas. O número de vagas ficou reduzido. Exemplos do uso do diminutivo e do aumentativo no grau em sua forma analítica. Agora, a gente precisa também prestar muito atenção na seguinte situação. Nem todas as vezes o diminutivo e o aumentativo é utilizado para demonstrar, de certa forma, o grau daquele substantivo. Ele pode ser usado com outras conotações. Vamos então entender que situação é essa, que conotações são essas. Então, o diminutivo sintético, que é aquele que eu acrescento um sufixo à palavra, ele pode indicar afeto, moderação, ironia, antipatia, desdém, isso em um sentido pejorativo. Agora, isso tudo vai depender do contexto em que eu estou utilizando esse diminutivo. Alguns exemplos. Que comidinha gostosa sua mãe faz. Então, esse comidinha não é para dizer que é pouca comida, que a comida é pequenininha, mas para apresentar uma certa apreciação, um certo afeto, um certo carinho, né? Filhinho, onde você está? O filhinho não é para demonstrar que o filho é pequenininho, mas mostrando carinho a esse filho. Que livreco horroroso! Olha a minha entonação. O horroroso já mostrou que o livreco ele está sendo utilizado em um sentido pejorativo. Vai entender o que esse povinho quer fazer da vida. Povinho não está apresentando o povo em um tamanho reduzido, mas em um sentido realmente pejorativo, com certo desdém. Não gosto daquele doutorzinho. Doutorzinho não está apresentando o tamanho dele aqui. Ele está simplesmente dizendo, tratando aquele doutor, tratando ele com sentido pejorativo realmente. Nossa, como ele é um amorzinho. Aí aqui no caso de amorzinho, pode ser uma apresentação de afeto e também uma certa ironia. Agora, gente, tudo isso vai depender do tom de voz que eu utilizo. Olha a observação que eu coloquei. Nesses casos, a entonação de voz ajuda a reforçar o sentido irônico ou depreciativo do termo empregado no diminutivo. Agora, isso também acontece com o aumentativo. Olha a situação. O aumentativo sintético, que é aquele que eu acrescento sufixo ao final da palavra, ele pode indicar depreciação, exagero, afeto e desqualificação ou dar realmente o sentido pejorativo. E é claro, vai depender da contextualização. Exemplos. Venha, tesouro, não se misture com essa gentalha. Essa frase vocês conhecem, né? Sabem muito bem quem diz essa frase. A palavra gentalha não está mostrando que é gente grande, mas sim está mostrando, dando um ar pejorativo àquelas pessoas, aquele grupo de pessoas. Ele comprou um carrão, não necessariamente que ele tenha comprado um carro grande, mas no sentido de que ele comprou de repente um carro muito bom, o carro do ano, né? Paizão, já estou indo embora. Não é que o paizão da pessoa seja enorme, seja grande, o pai dela seja grande, mas para apresentar o carinho, o quanto ele representa de bom para ela, né? Aquela pessoa que ela tem um carinho imenso. Que narigão, hein? Nesse caso, a palavra narigão, esse aumentativo, ele está apresentando uma certa desqualificação a uma característica que a pessoa tem, que no caso é o nariz grande. Ele é um primão. No caso, não é que o primo seja grande, mas é porque ele deve ser uma pessoa muito bacana. E como eu falei agora há pouco, a entonação de voz ela vai ajudar a reforçar o sentido, se for irônico ou se for depreciativo do termo que vai ser utilizado. Agora, nós temos algumas palavras no aumentativo e no diminutivo sintético que elas podem dar origem a novas palavras que não expressam necessariamente o aumentativo e o diminutivo delas. Então, elas vão ter um significado completamente diferente. Por exemplo, o aumentativo literal de porta é portão,
mas nós sabemos que porta é um objeto e portão é outro objeto completamente diferente. Outro exemplo, carta, cartão. Cartão é o aumentativo de carta, mas também é um outro objeto. Papel, papelão, da mesma forma. Calça, calção. Calção é o aumentativo literal de calça, mas nós sabemos que calça é uma vestimenta e calção é outra vestimenta. Folha, folhinha. Esse diminutivo folhinha é o diminutivo realmente, diminutivo sintético de folha, mas eu também posso utilizar essa palavra para indicar um calendário, aquele que a gente costuma ter lá na cozinha de casa. E bala, o aumentativo é balão, mas nós sabemos que bala é um objeto e balão é um outro objeto. Eu trouxe para vocês um poema de Vinícius de Moraes, que eu preciso que vocês acompanhem a leitura e prestem atenção no que eu vou pedir que vocês façam. O elefantinho. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Eu preciso que vocês prestem bem atenção nesse poema. Olhem esse poema e a nossa atividade vai ser a seguinte: você vai identificar palavras que estejam no diminutivo sintético nesse poema. Sintéticos, diminutivo sintético é aquele que eu acrescento um sufixo ao final, né? Então tem algumas palavras que tem um sufixo indicando o diminutivo, só que tem algumas palavras que nós até chamamos de falso diminutivo, que elas apresentam um sufixo, mas elas não são diminutivos. Já conseguiram identificar? Então vamos lá. Será que vocês conseguiram acertar? Vamos verificar então. O que eu pedi que vocês fizessem. Analisando o poema de Vinícius de Moraes, destaque as palavras que estão no diminutivo e as palavras que parecem ser diminutivos, mas não são. Então, no diminutivo, identificamos apenas 3 palavrinhas. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Elefantinho, que é o diminutivo de elefante. Bichinho, que é o diminutivo de bicho. E passarinho, que é o diminutivo sintético de pássaro. E quais são os falsos diminutivos? Caminho e espinho. Eles não estão apresentando aqui o diminutivo de uma determinada palavra. Caminho é aquele lugar que você vai percorrer e espinho é um certo elemento que nós temos em algumas plantas. Então, meus amores, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês em nossa aula de hoje. Concluímos aqui esse nosso momento com das classes gramaticais estudando o substantivo. E é o que eu peço para vocês: estudem esse material em casa e continuem treinando a leitura de vocês. Até a próxima aula. Muito obrigada.